Bom, para nossa segunda aula de história de hoje, nós vamos ver as páginas 10, 11 e 12, tá bom? Então, vamos lá na página 10, que é continuação. Será que o lugar apresentado continua como na fotografia de 1970? Será que a Avenida Paulista ainda está daquele jeito? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pesquisar a imagem recente, atual da Avenida Paulista e vai imprimir. Essa não tem como desenhar, essa você precisa imprimir. Pro, mas eu não tenho impressora em casa, então procure em revistas, tá bom? E aí você vai colar no espaço embaixo. Por fim, você vai fazer uma pequena legenda para a imagem descrevendo as características atual desse espaço. A número 4, em Recife, há um bairro muito antigo que leva o nome do município, o bairro do Recife. Então, você vai ler sobre o bairro do Recife, a origem dele, e depois você encontre e circule no texto as informações abaixo. A época em que a região foi povoada, o principal motivo da ocupação do lugar, as primeiras construções e o tipo de trabalho que melhoraram a região. Então, você vai encontrar isso nesse pequeno texto e vai circular. Aí, nós vamos dar entrada na página 11, que é o bairro e a sua história, que foi o capítulo 2 que nós vimos, certo? Então, nós temos aí a formação de um bairro leva tempo. Lembra que o bairro, ele começa bem com pouquinhas casas, depois a rua é de terra, depois vai crescendo, vai vindo comércio, aí ele vai aumentando. Por quê? Vão chegando mais pessoas. Então, observe as ilustrações abaixo que retratam a formação de um bairro. E vocês vão numerar. Então, como que começou esse bairro? Vai colocar número 1. E depois, aumentou o quê? Vai colocar o 2, até chegar ao bairro atual. Dos elementos que você observou nas imagens, quais levou em consideração para numerá-las em sequência? Então, aqui você vai explicar por que você colocou um na primeira, na imagem que você escolheu. E depois o 2, por que você colocou o 2 na imagem? O que aumentou neste bairro? O que foi significante para você observar na imagem? A imagem número 3 aumentou mais o quê? E, por fim, a imagem número 4. O exercício número 2, conversando com um avô urbano, aprendeu que o bairro onde fica a ferrovia de Rio Claro é um bairro histórico. Lembra o que é um bairro histórico? É que traz algo, deixa algo de importante para aquele lugar. Qual é a principal característica que um bairro precisa ter para que seja considerado histórico? Aí você vai escrever. 3. Vimos que os bairros podem ser muito diferentes uns dos outros. O bairro onde o urbano mora tem muitas lojas, serviços e opções de lazer. E o seu bairro? Vamos falar sobre ele? Qual é o nome do bairro em que você mora? Você vai anotar. Ele é um bairro histórico ou é um bairro de formação recente? O seu bairro, ele traz alguma história do lugar ou ele é de formação recente? Faz pouco tempo que ele foi formado. Cite um dos principais problemas do seu bairro. Qual é o problema que o seu bairro tem? Ele não tem asfalto, ele não tem posto de saúde que ele poderia ter, ele não tem uma farmácia. Você vai colocar o que você acha que tem de problema no seu bairro. Quando seus pais eram crianças, como era esse bairro? Mas meu pai, a gente não morava aqui. Tá, então deixa essa sem fazer. Ele sofreu alguma mudança desde aquela época até os dias de hoje? Quais foram mudanças que ele já sofreu? Ele não tinha parquinho, não tinha campo de futebol, agora tem mais farmácia, tem mais comércio. Essas mudanças que você vai escrever. Que grupos sociais estão presentes no seu bairro? Eles são formados por moradores recentes ou antigos do lugar? Então, você vai pesquisar com o papai e com a mamãe e vai responder esta questão. E depois, a gente corrige tudo bonitinho.
tá bom? Até a nossa próxima aula. Faça tudo com muita atenção.